Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Anali Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o romance Hibisco Roxo, da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, publicada no Brasil pela Companhia das Letras. Então, bora comigo para a resenha de hoje. Bem pessoal, vamos lá então falar sobre este romance Hibisco Roxo, o romance de estreia desta escritora maravilhosa, que eu sou completamente apaixonada. Se você já está aqui no meu canal há mais tempo, já viu eu falando sobre Chimamanda aqui com toda certeza. Inclusive eu tenho uma resenha aqui de outro romance dela, Americaná. Indico muito que vocês assistam depois desse daqui e enfim, quem sabe, né, se inspirem aí a ler essa autora se vocês não a conhecem. Ela é indicadíssima. E digo mais, gente, este romance aqui entrou pra minha lista de meus livros favoritos da vida, assim. Na verdade, é uma releitura que eu fiz desse ano de 2021, eu já tinha lido esse livro há uns 7 anos, pelo menos, e eu me lembro, assim, dele ter me marcado muito na época que eu li, eu gostei bastante. Inclusive, né, eu já até indiquei ele em outros vídeos, né, quando eu cito dicas de autoras para se conhecer, livros para se conhecer, já falei sobre ele lá no meu Instagram também. Então, por isso que eu falo, se você me segue, você já ouviu Chimamanda e provavelmente também já me ouviu pelo menos citar este livro alguma vez. E então hoje eu trago essa resenha aqui, né, porque eu faço questão de tê-lo aqui no meu canal. Esse livro é realmente incrível. Mas antes de eu começar a falar um pouco sobre ele, eu vou convidar você que está aqui e não está inscrito no meu canal a se inscrever. E eu tenho várias outras resenhas e dicas de leitura de outros autores africanos também para você conhecer, escritores e escritoras que li, gostei e quero muito que vocês conheçam também. Então, agora, sem mais delongas, vamos lá para a resenha desse livro aqui. A Chimamanda escreveu esse romance aqui, né, em meados dos anos 2000, e ele é um romance interessante porque, para mim, ele costura vários temas culturais, sociais, históricos, né, econômicos também, educacionais, num romance tão fluido, tão bem construído e tão gostoso de ler, que fica fácil da gente acompanhar, né, tantas questões e refletir tantas coisas. Eu vejo que muitas pessoas, quando leem Chimamanda ou outros escritores, né, africanos, principalmente ali da Nigéria, que às vezes citam, né, ou colocam trechos em Igbo, né, ou outros dialetos e línguas, né, as pessoas estranham muito. E isso pode realmente causar um estranhamento para aqueles que estão começando, né, a conhecer a literatura africana, aqui no caso nigeriana, né. Se você nunca leu e vai ler, eu indico que você, sabe, dê uma respirada, continue, porque a Chimamanda trabalha essa linguagem aqui, Igbo, né, em muitos momentos nesse romance, ao longo do tempo, se torna tão fluido, algo tão natural, que você consegue entender. E é importante que ela coloque isso, né, aqui é importante para as personagens, inclusive faz parte, né, da vivência dessas personagens e algumas questões que ela critica, né, de modo muito sutil, ou não aqui, né, mas assim, da vivência dessas personagens, mas que de certa maneira, claro que, gente, é ficção, então a gente nunca pode estigmatizar demais, né, mas de certo modo é um retrato desta população, né, desse país, dessa região aqui em que ela coloca a história. Então aqui a gente vai conhecer a história da Kambili, que é uma adolescente, né, cuja família é bem rica e se difere ali do restante dos familiares, né, isso é importante dizer. E o pai, Eugênio, é assim como se fosse um sol em que essa família, ela, o irmão, né, Já e a mãe vão orbitar. O pai é um homem muito autoritário, ele é violento e muitíssimo religioso, ele é catolicíssimo, né? Ele é muito fervoroso nessa religião e assim acaba se tornando assim uma espécie de terrorista, sabe? E ele representa, né, essa questão religiosa, né, e da religião branca que chega nos países africanos, né, e se insere ali, de certa maneira, sufocando, né, religiões outras, os tradicionalistas, ou na boca do Eugênio e de outras pessoas católicas, religiosas ali, os pagãos. Então essa religião católica, e depois eles citam até aqui os evangélicos, acaba sufocando e em detrimento das outras, que são vistas como algo assim demoníaca ou assim
inferior. O Eugênio é tão fervoroso que ele nem consegue se relacionar com o pai dele, que é um contador de histórias incrível e tal. E ele não se relaciona e não deixa os filhos terem uma relação, porque o avô segue essa religião antiga e ele fala que é um pagão e não quer nem receber em casa. Então é esse tipo de pessoa que o Eugênio é. E ele é violento com os filhos, ele os castiga fisicamente, ele é violento psicologicamente, tanto com o Jajá quanto com a Cambili. Ele é muito repressor. Então esses dois adolescentes crescem nesse ambiente e que tem uma violência patriarcal, né? Uma violência que a gente chama doméstica, né? Contra a mãe e contra eles. Então, aos poucos a gente vai, né? Ela vai descrevendo isso de modo muito sutil e depois vai aumentando a intensidade ou revelando completamente essa violência dentro da casa deles. Mas a violência psicológica, essa repressão, ela existe desde a primeira página. E o interessante é a relação que a Cambili vai mostrando, né, pra gente que ela tem com esse pai, porque ela o admira muito. Ele é por isso que eu citei, né, o Sol, é assim, alguém que ela tem orgulho, que ela admira e que ela quer agradar o tempo inteiro, né, e por isso que a gente vai percebendo a violência, né, o quanto que ela é reprimida, porque ela não consegue se relacionar com mais ninguém fora da casa dela, nem ela, nem o irmão, nem a mãe. Eles não têm nenhum tipo de relação fora de casa, totalmente cortados, reprimidos por este homem, que é muito contraditório, né, de certa maneira, porque fora de casa ele se parece, né, ou pelo menos a gente supõe que ele se comporte de modo muito mais, entre muitas aspas, progressistas do que dentro de casa. Ele tem várias indústrias ali, né, ele fabrica sucos, bolachas e tal, mas ele também é dono de um jornal ali da cidade, né, que é um jornal progressista. Isso fica contraditório, a gente fica o tempo inteiro tentando entender esse homem, né, é tão complexo, porque a gente fica assim, quando é que a Cambili vai se revoltar, quando é que ela vai se rebelar contra essa opressão, né, patriarcal ali o tempo inteiro, e essa religião, gente, que é demais, assim, é demais. Tem uma cena aqui que é fortíssima, a Cambili levanta com cólica, e aí a mãe dela fica assim, nossa, mas você tem que tomar remédio, só que eles têm que jejuar, né, antes da missa, e não pode absolutamente comer um biscoito para tomar o remédio. E aí a mãe dela fala, não, come aqui e toma o remédio, e aí o pai flagra esse momento e ele castiga os três. Esse personagem não retrata todos os homens, né, nigerianos cristãos, mas é interessante a gente entender como que essa repressão, essa opressão vai se infiltrando em uma população e acaba levando comportamentos, né, em outras esferas. É isso que eu quero dizer. Então a gente vai vendo assim, eles são muito ricos e tem um contraste, né, deles ali quando eles saem de carro com o motorista. Então ela vai olhando ali fora, as pessoas ali na feira, então ela põe nesse contraste, né, de econômico, essa diferença social, e também em relação à própria família, né, os familiares, como eu falei, de como eles têm essa diferença econômica e social em relação ao avô e à tia, que é a irmã do Eugênio, e os seus 3 filhos, né. Essa tia da Cambili, a Ifeoma, é a minha personagem favorita, eu acho, desse romance. Ela é incrível, ela é uma professora universitária, é viúva, ela tem essa família, embora ela também seja cristã com a família dela, eles não tem esse preconceito, né, contra as tradições em relação à religião do pai. Ela super cuida do pai dela, embora ela não tenha dinheiro, passe muito aperto. Então isso também é uma outra questão interessante que a Chimamanda coloca da educação, né, no país, greves dos estudantes, né, a situação ali dos professores nessa universidade, tudo a gente vai conhecendo por essa tia Ifeoma. Então os contrastes são muito interessantes, então os contrastes fazem com que a gente entenda, né, a real situação da família da Cambili e do país e de tudo, sabe? É muito, muito bacana. Algo que marca muito aqui a passagem do tempo são as flores, né? E por isso Hibisco Roxo, porque o crescimento e os acontecimentos dentro dessa família, as mudanças que vão acontecendo dentro da família e no país são muito ilustradas por
pelas plantas, né, pela relação, principalmente do irmão da Cambilee com as flores, e a tia também tem essa relação, e a Cambilee que observa tudo isso, né, pela janela, da janela do carro, né, ou ali na casa da tia, em que ela vai viver uma liberdade que ela nunca havia tido antes, né? Então, assim, eu não quero ficar entrando em muitos detalhes em relação à história, por isso que eu tô tentando destacar, assim, os temas para vocês entenderem, né, o que vocês podem encontrar. O começo do livro, ele já coloca assim, que aquela Páscoa ali, aquele momento, foi o começo do fim, assim, quando tudo degringolou ali na família dela, que é o momento em que o irmão dela se nega a tomar a comunhão. Isso causa uma raiva ali do pai, que joga o missal dele na estante em que está os bibelôs ali da mãe dela. Então ele joga esse missal, aí tudo começa, ela volta, né, num flashback. Eles têm horário pra tudo, eles têm que obedecer um horário fixo que o pai põe, eles não podem tirar menos do que 10, eles têm que ser o primeiro da turma. Socialmente, a família só vai à missa, né, eles vão à missa e tem que todo dia depois da missa ir lá conversar com o padre. E essa também é algo muito interessante no livro, né, a relação deles com esse padre, que é um padre branco, né, que se nega a rezar a missa ou os cantos, né, da missa ali em Igbo. Não pode se falar Igbo, o pai dela só fala Igbo entre eles ali na família e pouco. Ele geralmente, quando ele lida com pessoas brancas ou outras pessoas de fora, ele só fala inglês, e ele força o inglês britânico. A Nigéria foi um país que foi colonizada pela Inglaterra e só se teve a independência na década de 60. Então é muito recente, né? Esse romance se passa ali no comecinho da década de 90, então ali 30 anos depois. Mas então as pessoas brancas que estão ali no país e os ricos e sei lá o que, falam nesse sotaque britânico, né? E então esse é um aspecto que ela coloca dentro do pai, então pra gente ver esses reflexos, né, do imperialismo, né, britânico lá, da colonização cultural, né, que tá desde a fala do pai até os hábitos da família, e isso que eu falei, o sufocamento da cultura anterior, né? Então, da religião, da língua, né? O Igbo é uma língua ali de uma etnia da Nigéria, uma das muitas que tem ali, muitas, né? Então, o pai se nega. Então, quando ele fala Igbo, ele tá só ali com a família, e é algo muito violento, assim, sabe? Quando ele utiliza da língua. Eles não têm outro contato. Como eu falei pra vocês, a Cambilee é uma adolescente que não tem amigas, né? Tem uma colega dela lá que a trata bem, as outras acham que ela é apenas uma riquinha metida, mal sabendo o que passa dentro de casa, porque ela nunca conversa com ninguém. Ela sai do colégio correndo porque o motorista já tá esperando, e se ela atrasa 5 minutos, o motorista conta pro pai dela e ela apanha, né? Então é esse tipo de coisa, sabe? Essas situações. Uma das coisas que a Chimamanda destaca bastante, que é interessante, que é algo mais sutil, mas que ela coloca, é como essa família não sorri, nem ri, nem canta. Eles são muito silenciosos. Apenas parece que a voz do pai ocupa espaço ali na casa. A mãe dela é muito silenciosa, não conversa com os filhos, não tem esse compartilhamento do que tá acontecendo ali na casa, do que acontece, né? Porque também a mãe é uma pessoa muito sem referência, né? A mãe não tem contato com ninguém e ela é muito, muito oprimida, né? Claro. Até certo momento, gente, que eles saem de férias na cidade, né? De raiz do pai. E aí a gente vai ser a primeira vez que ela vai, que a gente vê eles indo visitar o avô, e tem que ficar lá só 15 minutos que o pai permite, e eles têm uma relação muito distante com esse avô, porque é pagão. Mas assim, a Cambilee, ela é muito obediente, só que ao mesmo tempo a gente consegue notar uma certa curiosidade dela em relação àquilo que é proibido, né? Principalmente do irmão. O irmão é uma grande referência para ela, eles são muito ligados. Ela fala até que ela, o irmão e a mãe têm uma língua dos olhos ali. Ela até cita, né, que eles conversam pelos olhos. Então por isso que eu falei que eles são muito silenciosos, eles não falam, mas eles conversam entre si dessa maneira. Então a gente nota uma certa falta dela de não
tem uma relação amorosa ou, né, maior com o avô. Então essa é uma viagem que marca muito por isso. E depois aparece finalmente a Ifeloma, né, a tia dela, com os 3 filhos. E é uma menina e 2 meninos, né? E eles têm uma idade ali semelhante a Cambili e o Jajá. A gente vê, então, começa a ver também, de novamente, como eu falei, né, que tem os contrastes, e esse é um deles. Ela nota como a prima dela fala naturalmente, rebate o que o adulto está falando, ou questiona, né, porque a prima dela é muito inteligente, ela é muito... A tia cria, né, faz uma criação, questionamento mesmo, de inteligência, né, muito livre, né, então ela nota, ela estranha, e a prima dela, ao mesmo tempo em que é mais, parece até mais velha, né, madura, né, tem conhecimento político das coisas, da cultura do país, né, a prima dela se interessa muito pelas culturas dos anciãos deles, né, da cultura antiga. Também a gente vê o olhar da prima diante a Cambili, que a princípio é de estranhamento, e ela acha que a Cambili age daquele maneira porque ela é uma rica metida e que tem tudo, né, tem televisão, tem uma casa grande, tem dinheiro, tem carro motorista. Ela é muito irônica com a Cambili, ela joga ali umas palavras pra cima da Cambili que nunca responde, né? Mas enfim, aí a gente vê essa relação da tia dela, que eu falei que é uma mulher incrível, né? Que é uma mulher muito mais politizada e muito mais livre, de como ela vê essa relação do irmão dela, do Eugênio, com a cunhada, né? Assim, ela tenta colocar algumas coisas na cabeça da cunhada, dizer que ela poderia ser mais uma mulher livre, que ela não tem que se agarrar a isso, mas a mãe da Cambili se nega, né? Ela fala assim, que conversa de universitário isso, você falar isso, uma mulher precisa, né? A família, etc, etc. Enfim, com essa convivência com a família da tia, eles vão passar um período ali de, acho que é uma semana mais ou menos com a tia, e o irmão dela já desperta, sabe? Ele percebe ali o quanto quando ele era mais feliz na casa da tia, que não tinha nada, que era simples, né? Que às vezes falta água, às vezes, sei lá, o alimento é pouco. Então a Cambili vai descrevendo os pratos. E uma coisa muito boa desse livro, que é maravilhoso, gente, é a cultura, né, aqui nigeriana, que a gente aprende, a gente conhece, pela culinária, pelas comidas, que me deu água na boca. E aí ela, por essa quantidade de comida, ou o tipo de comida que a tia faz, em contraste com o que tem na casa dela, então a gente vai vendo, né, essas referências da diferença social ali que tem. Enfim, eles têm esse período ali na casa da tia, o já se desperta, ele vê como que o pai dele é repressor, né, a gente vê que pra ele, assim, tem esse momento de eu não quero mais viver do jeito que a gente tá. Ele rebate o pai dele um dia, tomando as consequências por isso. Uma coisa importante aqui, e que faz com que eles retornem à casa dessa tia para ficar um período por lá, é que a Chimamanda trabalha um período histórico ali muito tenso, porque depois da independência da Nigéria, né, em relação à Inglaterra, na década de 60, a política no país completamente conturbada, né? Desde essa época, da década de 60 até a década de 90, foram 8 golpes de Estado no país, né? Um atrás do outro. E geralmente, assim, de uma etnia que dava um golpe em outra etnia dentro, né, entre os militares, ali aí tentativa de golpe e contra-golpe, gente, assim, imagina, né, uma confusão. Anos, um atrás do outro, um golpe atrás do outro, até ali no ano de 93, quando acontece um golpe e que o pai da Cambili, o Eugênio, vai se colocar contra, né, coloca ali o que realmente está acontecendo, né, que dá voz, né, à oposição em relação a esse golpe, e que vai sofrer as consequências disso, né? Então começa um período muito tenso na casa dela, e a gente fica muito tensa, né? Que ela vai vendo as pessoas, né, vindo conversar com o pai dela trancado ali no escritório conversando com as pessoas. Aí tem o Ad Cocker, que é um editor lá do jornal muito importante, que escreverá editoriais muito ferrenhos contra os militares, né, no poder, contra a situação no país, e o pai dela apoiando, né? Então é muito tenso, e chega um certo momento que eles acham melhor, né, enviá-los ali. E aí relações que a Cambili desenvolve aqui que mudam muito, que são importantes para o entendimento dela de tudo que acontece, de tudo que ela vive. Uma é o avô, que adoece, então a tia leva ele para
pra lá, né, pra cuidar dele e tal. Então a Cambili terá pela primeira vez na vida um contato real com o avô dela. Ela vai conhecer aquele contador de histórias. E outra é com um padre aqui, é um padre negro dessa vez, né? É interessante porque ela se apaixona por um padre, né, que tem tudo a ver com a história dela e com o tipo de idealização que ela faz das pessoas, da relação que ela tem com a religião. Só que esse padre, diferente daquele padre branco que ela conhece, que ela vive ali, né, nas missas, em inglês britânico, ele é totalmente contrário. Ele não é um padre que repressor, assim, ele canta em Igbo, ele reza, né, em Igbo, e ele é muito interessante, esse padre. Ele cria uma relação de muito carinho ali com a Cambili. Então ele leva ela para trançar o cabelo em um dia, no outro ele a leva para correr ali, para ver ele praticando esporte com os garotos pobres ali da região. Então ela meio tem essa paixão platônica que é importante para ela ir quebrando alguns paradigmas relacionado à própria fé, à relação que ela tem com o avô, né, que o pai acha um absurdo, mas ele desperta nela essa possibilidade de ser cristã e conviver com alguém que ela ama, né, e que é parente dela, que não segue a religião dela. Então outras coisas assim. E aí, muito aos poucos, ela também vai quebrando esse endeusamento em relação ao pai. O final é totalmente arrebatador. Nossa, é muito forte, né? Tem um impacto na vida da Cambili, da mãe, do irmão, mas também eu acho que, né, relacionado ao contexto histórico, né, social do país. Então, assim, olha, é um romance riquíssimo. Eu falei e sinto que eu não falei nada sobre ele, sabe? Tudo que eu queria falar pra vocês. Aqui ela faz, por exemplo, referência à morte de um ativista pelos direitos políticos e humanos, etc. A Cambili vai sabendo da morte desse ativista, né? Porque vai ouvindo o pai conversando, as pessoas falando sobre, né? Que é uma morte super violenta, que esse ativista muito famoso no país inteiro, que aí ele foi morto, depois jogaram ácido nele, né? Ela até fala para matar quando ele já estava morto. Algo muito forte. E essa referência é uma referência a um homem que realmente existiu no país, que foi morto exatamente da mesma maneira. Então isso que eu achei interessante, porque assim, mesmo você não sabendo disso, e levando apenas para ficção, faz parte aqui da ficção, mas sabendo do contexto histórico real do país, fica ainda mais rico. E ela faz de uma maneira que é natural, né? Que isso ali não fica uma coisa meio solta, forçada. Por isso que eu acho a Chimamanda incrível, porque ela consegue contar suas histórias de maneira tão deliciosa, ao mesmo tempo em que ela faz questionamentos em relação, né, à sociedade. Então aqui sobre o imperialismo, a colonização europeia e as suas consequências, né, ainda presentes na população, há o contexto político do país muito complexo, muito complicado, né? Todos esses golpes, a censura, né? A opressão ali de um governo em relação à população, em relação à liberdade de expressão. Também fala sobre a cultura e aí resgatando as culturas, né, mais antigas, religiões mais antigas, né, desse povo tradicionalista, dos seguidores de outros deuses, de outras ideias, e também da presença de muita pressão, né, do cristianismo branco trazido pela Europa, pelo colonizador, de como isso se reflete não só, né, de maneira macro, mas aí ela coloca no micro, né, dentro dessa família. É uma coisa que eu enxergo muito, o Eugênio, ele se sente oprimido diante aquele padre branco, a diretora da escola branca, ou enfim. E aí dentro de casa ele é um super opressor. Leva essa religião como uma desculpa para se oprimir e para oprimir os outros ainda mais. A questão da universidade é importante. Todos os professores ali, como eles vivem de modo muito difícil, sabe, sem gás, sem gasolina, das discussões que são feitas ali, da censura dentro da universidade, né, que a tia dela, professora lá dessa universidade, em algum momento entra para uma lista de professores não muito queridos, né, do governo. Então, também uma referência que a Chimamanda faz à mãe dela, que é professora também universitária, e vai traçando ali outras coisas, a cultura, como eu falei, na culinária, né, então a língua, por isso que eu falei que é importante ela pôr ali o Igbo, enfim, é muito rico, muito mesmo. Eu acho que ela é uma escritora assim que todos nós devemos conhecer, então se você não conhece,
conheça Chimamanda, esse livro aqui, muito, muito, muito indicado, queridíssimo do meu coração. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desta resenha. Me contem aí se vocês já leram Hibisco Roxo ou outro livro da Chimamanda, ou enfim, se vocês têm vontade de conhecer, vamos conversar ali embaixo que aí a gente troca muito mais ideias. E é isso, vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo grande e até!